toda religião inventada pelo homem é rudimento, fraco e pobre. É rudimento, fraco e pobre. Por que que são fracos e por que que são pobres? Porque não salva ninguém. Não tem a riqueza de alguma coisa que vem de Deus e é fraca para salvar. Não salva. A idolatria não salva. Viver debaixo da lei de Moisés também não salva. São rudimentos fracos e pobres. Idolatria e viver debaixo da lei para se salvar é a mesma coisa. É a mesma coisa. O judeu legalista, portanto, ele está tão condenado quanto o grego idólatra. E isso era alguma coisa assim. Os judeus, não é à toa que os judeus detestavam o apóstolo Paulo, né? Porque ele tem sacadas como essa daqui e diz esse tipo de coisa. Antes de ouvir a pregação, portanto, os gálatas não conheciam a Deus, eram escravos de deuses que eles inventaram. Agora, com a pregação do Evangelho da Graça, vieram a conhecer a Deus, ser conhecido por Deus e sujeitar-se aos judaizantes seria a mesma coisa de voltar à idolatria. Então, essa é a preocupação de Paulo, número 1. Ou seja, um retrocesso tremendo da parte dos gálatas depois que conheceram o verdadeiro Deus, ou melhor, foram conhecidos por Deus através da pregação do Evangelho. A segunda preocupação de Paulo é que, nesse caso, ele teria trabalhado em vão. Se os gálatas voltassem, quer dizer, se os gálatas se sujeitassem às obras da lei, como aqueles mestres queriam, Paulo teria trabalhado em vão. É o que diz o verso 10 e o verso 11. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Pelo que a gente está vendo aqui, os gálatas, ou pelo menos alguns deles, já tinham começado a guardar pelo menos o calendário judaico. O que são essas datas aqui? Dias, meses, tempos e anos. O calendário judaico envolvia a guarda do sábado. Além do sábado, tinha os sábados, que eram ocasiões oportunas, por exemplo, a cada 7 anos você tinha um ano da remissão, depois você tinha 70 anos também, não é menos, agora 40 anos, não me lembro direito, sempre havia um tempo em que havia libertação, você tinha que libertar os escravos, assim por diante, geralmente era o 7º ano, sim. Você tinha as festas principais, tabernáculo, cabanas, Pentecostes, a Páscoa. O judeu era obrigado a guardar essa festa todo ano, pelo menos uma vez ele tinha que subir a Jerusalém para isso aí. Você tinha a lua nova, você tinha festas relacionadas com determinados meses. Ou seja, a vida do judeu era marcada por uma série de eventos que Deus havia dito que eles guardassem. Era tudo simbólico e apontava tudo para Jesus. As festas do Senhor apontam todas elas para a pessoa de Cristo Jesus. Os gálatas tinham entendido isso, mas agora eles estavam voltando, ou estavam querendo se sujeitar a essas regras mais uma vez, e já estavam avançando o suficiente para Paulo dizer: eu acho que eu trabalhei em vão com vocês não entenderam nada. Eu preguei para vocês que Cristo é o cumprimento da lei, que toda a lei de Moisés se cumpre em Cristo. Circuncisão, dieta, calendário, e agora vocês estão guardando essa lei, então minha pregação foi em vão, meu trabalho foi inútil. Vocês não entenderam que em Cristo nós não temos mais que guardar essas coisas. E aparentemente, às vezes, a gente sente a mesma sensação do apóstolo Paulo, de frustração, não é? A gente ensina o Evangelho da Graça, prega o Evangelho da Graça, mas sempre vamos encontrar irmãos que estão querendo viver debaixo da lei e querem agradar a Deus por seu mérito, através da guarda de cerimônias, de observâncias e uma série de outras exigências que eles mesmos criam ou que igrejas criam, que determinados pastores criam também. E aí aquele que ensina o Evangelho da Graça às vezes fica frustrado quando percebe o legalismo na vida da própria congregação que ele pastoreia. Então, Paulo está frustrado aqui. Acho que meu trabalho foi em vão. Estive aí, preguei o Evangelho, passei por perseguição. Ele esteve lá em Antioquia, esteve lá em Derbe, Listra, Icônio, que são as cidades do sul da Galácia, onde ele esteve pregando na sua primeira viagem. E lá ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele teve que sair de uma cidade para outra. Onde ele chegava, os judeus vinham atrás e ele tinha que fugir, assim por diante. E Paulo disse: foi tudo em vão. Vocês não entenderam o Evangelho da Graça.
Era a segunda preocupação dele. Terceira preocupação, que os Gálatas já não tinham por ele o mesmo amor. Olha só, né? O apóstolo Paulo preocupado com isso, com o afeto que os Gálatas um dia tinham demonstrado por ele, mas agora aparentemente não tinham mais. Vamos ver do verso 12 a 15. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Me amem, porque eu amo vocês. Isto é o que lhes peço, irmão. Vocês não me ofenderam em nada. Meu problema não é com a ofensa que vocês estão me fazendo. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Paulo aqui diz que foi para a Galácia, primeiramente, por causa de uma doença física. Está aí no verso 13. Vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. A gente não sabe que enfermidade é essa. O que a gente pode afirmar com certeza é que apóstolos ficavam doentes, sim. Né? Apóstolos ficavam doentes, sim. Se eles ficavam doentes, você também vai ficar doente. E não é necessariamente falta de fé. Não é falta de alguém que vai pela oração. Não é pela oração e pela fé que nós vamos ficar imunes a contrair doenças. O próprio apóstolo Paulo ficou doente e ele foi para a Galácia exatamente por esse objetivo, para se tratar de uma doença que a gente não sabe o que era. Os estudiosos sugerem que foi alguma doença nos olhos. E tem vários argumentos para isso aí. Primeiro, aquela região da Galácia, ela é uma região pantanosa, onde existem doenças contamináveis que podem ser transmitidas e que ele teria pego essa doença em algum momento ali na viagem para aquela região. Essa é a primeira coisa. Segundo, é que ele fala aqui no verso 15, eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Isso faz sentido se a doença era uma doença nos olhos. É alguma doença que deixou Paulo enfermo dos olhos. E isso é corroborado porque no fim dessa carta ele diz assim: vejam com que grandes letras eu escrevi. Então, quando a gente soma tudo isso, o teólogo não tem o que fazer, fica montando quebra-cabeça, né, para resolver mistério. Então, quando a gente sai pegando as evidências, elas todas apontam para a possibilidade de que Paulo pegou uma doença nos olhos, que era algo desgostoso, deformador do rosto dele. Por isso que, numa certa altura, ele até diz, né, que a aparência dele não é lá essas coisas, mas a pregação sim. Tem um relato eu sei que não tem nada a ver, mas passou na cabeça agora, tem um relato num livro apócrifo de que Paulo era baixinho, as pernas arqueadas, feito garrincha, careca, a sobrancelha uma emendava na outra e tinha um nariz como águia, não é? Mostra que o pregador, para ser bem sucedido, não precisa ser bonito, né? Não precisa ser bonito. Mas isso tudo explica o que ele está dizendo aqui. Ele diz no verso 13 que pregou o evangelho a primeira vez por conta de uma enfermidade física. E no verso 14 ele diz que, apesar disso, do seu aspecto e do risco de contágio, os Gálatas trataram Paulo sem desprezo e sem desgosto, como diz o verso 14. Por mais que minha enfermidade na carne tenha sido uma provação, era contagiante e ele estava deformado, vocês não me trataram com desprezo nem com desgosto. Pelo contrário, estavam dispostos a arrancar os próprios olhos e dar para mim. E Paulo, então, pergunta, verso 15, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Eu, quando cheguei aí, vocês me trataram como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. E vocês chegaram a ponto de querer arrancar os olhos para me dar por conta da minha doença. Vocês não me desprezaram e vocês escutaram o que eu tinha a dizer. Mas agora, o que é que aconteceu? Onde está essa felicidade? Parece que, veja o verso 16,
Será que por dizer a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Ele talvez esteja pensando no efeito da carta. Vocês vão me tratar como inimigo agora, porque eu estou corrigindo vocês e mostrando que vocês estão errados? Que preocupação, né? Legítima. A quarta preocupação está aí do verso 17 ao verso 20. E aqui ele é bem direto com relação ao que ele sente com relação aos Gálatas. Estes, verso 17, que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. Está falando dos falsos mestres. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Estou perplexo com vocês. Paulo aqui revela no verso 17 qual era a intenção oculta dos falsos mestres. Os falsos mestres chegavam nas igrejas e diziam: nós somos enviados de Jerusalém, nós somos enviados dos apóstolos originais, nós trazemos cartas de recomendação e nós queremos o bem para vocês. Nós sabemos que Paulo passou por aqui, que Paulo ensinou que vocês são salvos somente pela fé, sem as obras da lei, mas nós viemos aqui dizer a verdade para vocês. Nós estamos preocupados com vocês, porque vocês estão pensando que vão ser salvos só pela fé em Cristo. Não vão, não. A verdade é que se vocês não obedecerem à lei de Moisés, vocês não podem se salvar. E por que vocês têm que obedecer à lei de Moisés? Porque o Evangelho, ele é judeu. É baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Cristo era judeu, os primeiros apóstolos eram judeus, todos eles foram circuncidados, então não é diferente, vocês têm que seguir na mesma direção. Nós estamos preocupados com vocês. Era essa a cantiga deles, a narrativa deles era exatamente essa daí. E Paulo diz: eles estão se mostrando zelosos, mas eles não estão sendo sinceros, porque a verdadeira intenção deles é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Aqui fica exposta a verdadeira motivação daqueles homens. Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles eram falsos mestres, e geralmente o falso mestre ele tem uma intenção errada. A gente às vezes quer pensar assim: olha, pode ser que um falso mestre ele é bem intencionado, ele só está enganado. O Novo Testamento nunca trata falsos mestres assim, nunca dá o benefício da dúvida para o falso mestre. Sempre diz que ele é maligno, que ele tem intenções erradas, que ele é mercenário. Agora, o Novo Testamento trata as ovelhas com atitude pastoral, mas o falso mestre, não. Não, como está dizendo aqui, Paulo está dizendo, eles não são assim sinceros, mas enganados. Eles, na verdade, têm a intenção de tomar a liderança das igrejas. Eles querem tomar vocês, eles querem se tornar os líderes de vocês, para se aproveitar de vocês, é isso que eles querem. E eu não posso afirmar isso com certeza, mas pelo que Paulo está dizendo e pelo testemunho de todo o Novo Testamento, geralmente é essa a motivação daqueles que pregam um outro evangelho. Através da história da igreja, divisões, novas vertentes do cristianismo, brigas que aconteceram, geralmente é por conta disso aí. Pessoas que querem tirar proveito do evangelho, proveito pessoal, proveito próprio. E com isso, eles, para alcançar isso aí, eles vão falsificar a mensagem do evangelho. Essa era a verdadeira intenção dos judaizantes, está aí no verso 17. De 18 a 20, Paulo revela finalmente na carta o que é que estava no seu coração. A gente já viu que ele estava frustrado, Paulo está indignado, surpreso com o que estava acontecendo, mas nada semelhante ao que ele diz aqui, não é? Ele diz aqui no verso 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem. Vocês deviam sempre zelar pelo bem, pela verdade, e não apenas quando eu estou com vocês. Ou seja, foi na minha ausência que vocês fizeram isso. Mas vocês deviam ser zelosos do bem o tempo todo, comigo presente ou não. E aí ele se dirige aos Gálatas, no verso 19, dizendo: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Em outras palavras, os Gálatas ainda não
Cristo não tinha sido ainda formado nos Gálatas. Não quer dizer que eles não eram salvos, mas quer dizer que eles não tinham compreendido plenamente todas as implicações da obra de Cristo na cruz. Porque isso é um processo. O novo convertido, ele crê no básico. Cristo morreu pelos meus pecados, ele é meu salvador e eu confio nele somente. Mas a partir daí começa todo um processo de você ajustar sua mentalidade, sua maneira de viver, aquilo que você crê, à luz dessa verdade. Então, isso não acontece do dia para a noite. Muitos são crianças em Cristo. E eles ainda não perceberam todas as implicações da cruz. Como, por exemplo, a igreja de Corinto, que era dividida em várias facções, e Paulo se dirige a eles como crianças em Cristo, crentes carnais, infantes, que estavam começando. É o caso da igreja da Galácia. Paulo está dizendo, Cristo ainda não foi formado em vocês. Não foi. Vocês creram no primeiro momento, mas em vez de se deixar levar até a estatura plena de Cristo, vocês agora estão querendo seguir um outro caminho que não foi aquilo que eu enviei. E aí ele diz, eu estou sentindo por vocês dores de parto. Dores de parto. Eu não sei que tipo de dor é essa naturalmente, mas eu acompanhei a minha esposa no nascimento dos nossos 4 filhos, e eu vou dizer a vocês, parece excruciante. Parece excruciante. E é quase uma dor, é como uma dor de cabeça, né? E é a comparação mais próxima que Paulo achou para expressar o que ele estava sentindo pelos Gálatas. É como quem disse assim, eu dei a luz a vocês em meio de intensas dores, que foi as perseguições e o sofrimento que ele passou lá na Galácia do Sul. Mas agora é como se eu tivesse de parir vocês de novo, desculpem a frase. Eu tivesse que dar à luz vocês outra vez, porque eu vejo que Cristo não foi formado em vocês. Isso aqui mostra o coração do verdadeiro pastor, não é? O verdadeiro pastor sente isso pelo seu rebanho. Dores de parto. Dores de parto. E ele vai sentir. Se ele ama o rebanho, ele vai sentir isso aqui. Paulo queria estar presencialmente com eles. Ele diz aí no verso 20, bem que eu gostaria de estar agora com vocês e falar em outro tom de voz. Ele sabe que ele está pegando pesado com os Gálatas. Mas ele diz aqui que a razão para isso é que ele está perplexo. Final do verso 20. Estou perplexo com vocês, meus filhos, que eu dei à luz no meio de grandes dores e agonias espirituais. E agora parece que tem que fazer tudo isso de novo. Lá vou eu começar o ABC, ensinar outra vez aquilo que eu ensinei para vocês. Eu quero trazer algumas aplicações aqui para nós, queridos. A primeira delas é o seguinte. O alvo de Deus em Cristo, o alvo de Deus para nós é que Cristo seja formado em nós. O Senhor Jesus é o referencial da nossa santificação. E o que Deus está fazendo conosco, quer seja através da sua palavra, quer seja através da providência, tudo tem um objetivo, que Cristo seja formado em nós, para que nós tenhamos um caráter de fato cristão, semelhante à pessoa do Senhor Jesus. Na dependência de Deus, na humildade, na sinceridade, na verdade, no amor para com as pessoas. Deus está trabalhando isso em nós, esse é o alvo dele. E dito isso, nós lembremos que Deus usa os mais variados meios para alcançar esse objetivo, porque aparentemente nem todos têm um crescimento contínuo e regular na fé. Muitas pessoas que estão há muito tempo nas igrejas parecem nunca progredir do ABC, parecem não ir além das coisas básicas, como os Gálatas aqui também. E a última coisa que eu queria mencionar aqui, eu podia ainda mencionar que os apóstolos podiam ficar doentes, aqui uma palavra para nós do amor que a gente deve ter com os que estão sendo tentados, não é? É o caso de Paulo com os Gálatas, mas a aplicação que eu quero fazer aqui, final, é por que Paulo estava preocupado com os Gálatas se eles eram eleitos? Havia o risco deles perderem a salvação? Você percebe que a preocupação de Paulo é sério, ele está percebendo um perigo.
Existia um perigo ali, senão ele não manifestaria essa preocupação. E que perigo era esse? É aquilo que nós falamos no início, de que os gálatas se bandeassem para a pregação dos judaizantes e com isso demonstrassem que eles nunca compreenderam o evangelho da graça que foi anunciado. E aí o trabalho de Paulo teria sido em vão. Me lembro que uma vez alguém me perguntou se eu tinha notícia, no período de perguntas e respostas, se essa carta fez efeito na região da Galácia, né? E eu fiz uma pesquisa e não, pelo menos nos livros, nas fontes mais antigas, não tem nada a respeito do que aconteceu. Na Bíblia não tem nada sobre isso, né? Então, as fontes que a gente usa, a patrística, por exemplo, os apócrifos, não há menção a respeito disso. Não há mais nada que um follow-up do que aconteceu a carta aos Gálatas. E, por último, gente, essas advertências de Paulo e essa preocupação deveriam levar todos nós a refletir sobre como está a nossa situação diante de Deus. Estamos, de fato, firmes no Evangelho? Confiamos em Deus mediante Jesus? Já entendemos o Evangelho da graça? Somos capazes de resistir à pregação bonita e contagiante de falsos mestres que oferecem determinadas coisas que brilham o nosso rosto, humanamente falando? Esse é o objetivo da carta aos Gálatas, nos preparar para enfrentar todo esse tipo de desafio que é trazido pelos falsos mestres. O senhor comentou sobre os falsos mestres, né? Sobre a intenção maligna que há no coração deles. Então, eu queria saber em relação a pregadores que são muitas vezes ignorantes à palavra de Deus e acabam ensinando coisas erradas, mas com a pureza do coração, realmente acreditando naquilo que eles estão falando. Então, nesse caso, o que eles seriam? Eu não sei. O que eu sei é que, se você der uma olhada no Novo Testamento, essa pesquisa foi feita bem criteriosa. Eu não conheço no Novo Testamento nenhuma passagem que dê a entender a possibilidade de um falso mestre ter uma intenção pura. Porque aí seria uma contradição em termos. Ele não é falso. Se ele é falso mestre, esse é o nome que é dado. Ele é falso mestre, falso profeta ou falso apóstolo, que é outro nome que Paulo dá na segunda carta aos Coríntios. Então, por definição, o falso profeta, o falso mestre e o falso apóstolo, ele é falso. Então, é falso na mensagem, é falso nas intenções, é todo falso. Eu não conheço nenhuma passagem. Quando Jesus falava com os fariseus, vamos pegar os fariseus, eram falsos mestres. Eles estavam ensinando, inclusive, coisas que eram da tradição oral deles. Jesus não perdoa os fariseus. Não perdoa os fariseus. Havia fariseus que, quando ouviram a Cristo, eles se tocaram. Nicodemos é um exemplo. Você tem José de Arimateia e muitos outros. A gente ouve Paulo, né? Então você tem. Mas quando eles ouviram a verdade, eles saíram de lá, do farisaísmo. E também muitos sacerdotes se converteram à fé do cristianismo, conforme a gente lê no livro de Atos, não é? Então você vê Judas tratando de falsos mestres, senta a ripa, por assim dizer. Segunda de Pedro fala contra os falsos profetas. João diz, na sua primeira carta, que eles são o espírito do anticristo. Eram os mestres gnósticos, já era outro tipo de heresia, né? Gente, aqui na carta aos Gálatas, né, Paulo está dizendo que a intenção deles não é sincera. Então, eu não sei nem como responder a sua pergunta. Eu só posso dizer isso, que à luz da Bíblia parece uma contradição entre a pessoa ser um... Agora, talvez aí o que você esteja se referindo não seja exatamente um falso mestre. Ele não começou, ele não iniciou nada, ele é alguém que é ignorante e está leigo e está ensinando alguma coisa que ele aprendeu. Mas aí, se for coisa secundária, do tipo assim, vamos orar no monte, né? Como se o monte fosse um lugar mais santo do que outro, não é um falso mestre. Ele está equivocado numa questão secundária. Mas se o cara vier dizendo que Cristo não era Deus, não era Deus, aí João já vai
soltar os cachorros nele dizendo que é o espírito do anticristo. Então, eu não sei responder sua pergunta, não sei dizendo isso aí. Né? Vamos lá. Pastor, com a nova aliança, as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. Aí Paulo fala muito sobre isso, né, como a gente viu, mas Jesus, ele mesmo, falou sobre isso, falou de forma clara que essas leis cerimoniais elas não precisariam mais ser cumpridas depois dele? Ele disse aos judeus: vocês examinam as Escrituras porque acham que vocês têm nela a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. E lá na noite em que ele foi traído, que era a noite da celebração da Páscoa, ele ressignificou a Páscoa, dizendo: isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue. Então, embora ele não tenha falado muito sobre isso, mas ele deixou muito claro. Final de Lucas, ele aparece aos discípulos e abre o entendimento para que eles vejam tudo o que as Escrituras do Antigo Testamento falavam a respeito de Cristo. Então, ele se apresenta como sendo o cumprimento de toda a lei, de toda a Escritura. Então, eu creio que isso a gente pode... São evidências de que ele já antecipava que essa lei, que as leis, a lei de Moisés, as leis cerimoniais, elas haveriam de passar, não é? Quando ele diz: isso é meu corpo que é dado por vós, ele está substituindo os sacrifícios feitos no templo. Na hora que ele diz que vai rogar ao Pai, que ele diz que ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, ele está tomando o lugar do sumo sacerdote, que era o mediador. Então, tudo isso aponta, especialmente o Evangelho de João, já aponta para isso. Tem direito a 2 perguntas, pastor. Na verdade, eu queria só, nesse ponto, se o senhor me permitir, adicionar o movimento quando Jesus estava dando chicotada no povo lá no templo, e ele disse que o templo que vai ser reconstruído, e o templo era o grande símbolo da lei cerimonial judaica, seria reerguido e seria o seu próprio corpo. E 2 coisinhas. Uma, Mateus, todos os evangelistas fazem isso, mas Mateus, de uma forma mais específica, ele ao narrar a história de Jesus, ele sai dizendo: isso é para que se cumprisse esse detalhe, isso é para que se cumprisse esse detalhe. Ou seja, na narrativa do Evangelho, a gente tem isso, né, que Jesus. Obrigado, pastor. Muito bom. Vamos para o próximo. Isso, por favor. Obrigado. Nós somos diferentes denominações. Essa é a beleza da igreja, né? A pluralidade da unidade, onde Deus se manifesta. Como falar para as pessoas que têm se sentido seduzidas por esse movimento judaizante, vamos dizer assim, pelas festas, começaram a usar alguns símbolos judaicos dentro da igreja? Eu tenho alguns amigos, e todas as vezes que eu tento admoestar com amor, para não criar divisão, não ter essa ruptura dessa pluralidade no meio da unidade, eles acabam fechando a porta. Alguns deles já não falam mais comigo. Então, como a gente pode fazer isso de uma forma com amor e unir a igreja e não separar? Porque a teologia boa é essa teologia que une e que não separa, né? Infelizmente é que Paulo está perguntando ali: será que eu vou me tornar inimigo de vocês porque eu estou dizendo a verdade? Então, às vezes, a verdade separa os melhores amigos mesmo, né? Não tem jeito. Eu aproveitar, já que o ambiente é esse, eu esperaria as oportunidades. Orar para que Deus desse uma oportunidade. De repente, o assunto é levantado por algum deles. Algum deles abre a porta ou demonstra alguma curiosidade ou algum interesse, aí você entra. Mas se você está sentindo que falar a respeito da lei cerimonial como sendo cumprida em Cristo, que agora é pela graça, mediante a fé em Cristo, e nós não temos que... o pastor não tem que se vestir de rabino, não tem que usar quipá, não tem que botar candelabro, menorá na igreja, arca da aliança. Se você está pregando que eles não precisam fazer isso e eles estão ficando
ofendidos, né, e tudo. Então, não fala mais, aguarda, e tiver uma oportunidade, você menciona. Diz para eles lerem. Gente, vocês já leram Gálatas, já leram Hebreus, 2 aos Coríntios. Então, todas essas 3 cartas, especialmente, elas são bem diretas nisso aí. Mas é difícil mesmo, é complicado. Lá atrás, por favor. Queria aproveitar a promoção, hein? Vamos, aproveita a promoção, Jonatas. A gente vem de uma situação que se batiza muito mesmo. Batismo de 100 pessoas era fácil de ver. E a gente vendo nessa carta que tinha esse cuidado de voltar e fazer os cuidados de pastorear, né? Seria para os dias de hoje a mesma ideia de uma igreja, ainda mais aqui que a gente tem muito turista, a igreja roda muita gente, você vê muita gente nova. Como lidar com isso daí, né? Tipo, cadê o cara? Não vem mais? Onde está? Ter esse cuidado que nem Paulo tinha. E se tem alguma coisa que era específico assim que eles vinham fazendo lá, que no dia de hoje a gente ainda faz, fora usar esses kipá, mas tinha alguma coisa mais perigosa que eles cometiam? O mais perigoso era eles pensarem que, pela observância daquilo, eles seriam salvos. Então, a salvação condicionada à atitude deles. Então, eu vou me salvar, porque eu vou cumprir a lei. Isso aqui é o perigo. Não importa se for cumprir ordenanças da lei de Moisés, ou, tipo assim, tamanho da saia, o tamanho da barba, não pode usar bermuda. Tudo é legalismo. Tudo isso é legalismo. Então, esse é o nome que eu queria. Então, o grande risco é o legalismo. No caso dos Gálatas, obras da lei. No caso de seitas hoje em dia, usos e costumes, que são colocados como condição para a salvação. Então, o perigo é, de fato, o legalismo, não é? Com relação ao pastoreio, a preocupação de Paulo, né, com a carta com os crentes da Galácia, é um exemplo e um estímulo para nós nos preocuparmos com membros da igreja que, porventura, eles estejam sendo assediados por isso, né? E como nós somos todos membros uns dos outros, era bom que todos nós estivéssemos envolvidos nisso, porque às vezes aqui na liderança a gente não sabe o que está acontecendo durante a semana na vida do cidadão. Mas você sabe, e juntos a gente pode cuidar dessas ovelhas que estão sendo seduzidas aí. Mas não dá conta, né? No caso aqui da nossa igreja, a gente tem muita gente chegando, muita gente que passa um tempo e a gente não tem, às vezes, a menor ideia do sofrimento que alguém está passando ou se ele está sendo seduzido por algum falso profeta, né? Por isso que a gente conta com a ajuda dos membros para chegarem e dizerem, olha, fulano está precisando de ajuda, cicrano está numa dificuldade, está sendo visitado por um falso profeta. A gente apreciaria muito se tivesse esse feedback e essa ajuda aí dos membros da igreja. Ajudaria bastante. Mas a gente tem que cuidar, sem dúvida. Não é só evangelizar, não. Pastorear também. Vamos lá, mais uma. Pastor, a gente tem mais 2 perguntas e a gente abriu online a oportunidade do pessoal online fazer mais 2 perguntas. Você que está online aí, se prepare, porque agora nós vamos responder. Ok. Primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta online? Ah, não, ainda é dele. Não, pode ir. Depois... Tá certo. Boa noite, pai, Manda pastor. A minha pergunta é referente ao legalismo. Eu observo que hoje a questão das leis cerimoniais elas são um pouco menores, mas e quando eu crio um legalismo para mim mesmo? Né? Como a gente se liberta da prisão da mente que nós criamos? Dá o exemplo clássico que eu vejo e às vezes acontece comigo. Por exemplo, se eu perder o culto de domingo, o culto de estudo, não que eu não acho que eu serei mais salvo, mas eu fico com aquela coisa dentro. Mas espera aí, se eu sou livre, por que eu fico sentindo essa necessidade, às vezes, de ir para a igreja só para cumprir um protocolo, como se eu faltasse, fosse algo horrível? E não que alguém coloque esse peso em mim, mas eu colocar esse peso em mim mesmo. Como se livrar desse autolegalismo? Legalismo é a tentativa de se justificar diante de Deus
através da prática de leis, de usos, costumes, cerimônias, requerimentos que Deus nunca pediu. Então, primeira coisa é você fazer a pergunta: isso que está me trazendo culpa, eu quebrei alguma lei? Tem alguma lei específica sobre isso? Então, todo o testemunho do Novo Testamento é encorajar o crente a participar. Como lá em Hebreus, no capítulo 10, é muito conhecida a passagem: não deixem de se congregar. Então, se você, por uma vez, faltou o culto, alguma circunstância e tudo mais, não vejo dificuldade com isso aí. Mas se você faz o hábito de não vir mais à igreja e virou um desigrejado, aí é bronca. Né? Você pensar que, longe da comunhão dos santos, você pode viver o cristianismo pleno. Aí sim, faz bem se sentir culpado. Mas uma vez que aconteça, né, eu não precisa se condenar por isso. Mas só make sure que no próximo domingo você vai estar lá. Então, vamos lá. Pastor, tem uma pergunta de um ouvinte que chama Vitor Eduardo. Aí, Vitor, olha aí, isso é contigo. A pergunta dele é a seguinte: por que, seguindo a palavra, falhamos tanto, pecamos? Mesmo conhecendo o Evangelho, onde erramos? Essa luta entre a carne e o espírito é muito brutal. É brutal. E é uma prova de que você é crente. Porque quem não é crente não está preocupado com isso. Então, o crente verdadeiro não está isento de tentações e da luta contra o pecado, de forma nenhuma. Quando a gente se converte, isso é só o começo. Aí tem todo um processo, uma vida inteira de luta para a gente se livrar de hábitos pecaminosos, maneira errada de ver o mundo e uma série de outras coisas. Então, o que você... Agora, o pecado não deveria ser a marca registrada da nossa vida. Deixa eu colocar de outra maneira. O pecado não deveria me definir. Tipo assim, João Linguarudo, todo mundo sabe quem é. Maria Fofoqueira, todo mundo sabe quem é. Então, você não deveria ser definido por isso. Zeca Mentiroso. Você não deveria ser... Pecado deve ser um acidente na sua vida e não aquilo que define você, que identifica você. Então, se existe isso, se as pessoas olham para você o tempo todo dizendo: essa pessoa ela é muito maliciosa, né? Sempre está pensando fazendo críticas e esse tipo de coisa, então alguma coisa está errada. Eventualmente, a gente pode cair numa mentira, falar mal de alguém, a gente devia pedir perdão, se arrepender e tomar o propósito de não fazer mais. Mas se isso é uma coisa recorrente, alguma coisa está errada aí. A outra pergunta é da ouvinte que chama Ana Paula, e ela fala a respeito da teoria da... a pergunta dela é a seguinte: por que, se fomos escolhidos, Paulo mandava levar o evangelho, se Deus já escolheu? É porque Deus vai chamar os escolhidos pela pregação do evangelho. Foi aquilo que eu expliquei. Da mesma forma como Deus usa a pregação da palavra e as exortações para nos fazer perseverar, Ele também usa os meios necessários para chamar os eleitos. Nós não sabemos quem são os eleitos, por isso nós vamos pregar ao mundo todo. E através da pregação, Deus vai chamar aqueles que são seus. Então, a eleição, ela não é contrária à pregação. Na verdade, é um encorajamento, porque eu sei que tem eleitos, é que eu vou pregar o evangelho. Porque se não houvesse, ninguém ia se converter, ninguém ia querer. Então, porque eu sei que Deus vai chamar aqueles que são seus, é que eu prego. Não sei quem são, mas Deus sabe. E minha pregação é só um instrumento. Tá certo? A última pergunta online que apareceu, o ouvinte, o nome dele é Heart on Fire. Coração em Heart on chama. Fire, olha aí. A resposta vai ser também com fire. Se prepare. Ele pergunta como tirar o judaísmo da igreja. Fazer uma edição do Expondo as Escrituras com a exposição da carta aos Gálatas. O pastor tem que pregar sobre isso. A escola dominical tem que falar sobre isso. Tem que ensinar a respeito da pessoa de Cristo, a obra dele na cruz, a suficiência do que ele fez na sua morte e na sua ressurreição, e expor a palavra de Deus com clareza. Somos justificados
mediante a fé, sem as obras da lei. Então, muitas vezes é falta de pregação consistente a respeito desse assunto. Muitos pastores, eles pregam sermões moralistas, que poderiam ser pregados por um judeu ou por um muçulmano. Por exemplo, vamos falar sobre amor, amor ao próximo. O judaísmo acredita em amor ao próximo, o islamismo acredita em amor ao próximo. Mas o que é que faz um sermão ser cristão? É que ele aponta para Cristo e para a suficiência de Cristo. Então, por falta disso, se desenvolve um espírito moralista na igreja, legalista, por falta de ensino a respeito da pessoa de Jesus.